Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de distúrbio eletrolítico e ácido básico. E nessa aula a gente vai conversar sobre diureticoterapia e os seus distúrbios associados. Ao longo do curso a gente falou especificamente de cada um dos distúrbios e nessas aulas a gente acabou incluindo a parte do diurético. A ideia de montar essa aula foi tentar apresentar de uma forma diferente a mesma informação, para a gente fixar, para a gente consolidar esse tipo de informação dos distúrbios eletrolíticos e ácido básicos relacionados a essa classe de medicamentos que é tão utilizada no nosso dia a dia. Então, antes de começar a falar propriamente dos distúrbios eletrolíticos e ácido básicos, eu vou fazer alguns pontos importantes de introdução, alguns aspectos que são introdutórios e fundamentais para a gente entender o uso dos diuréticos. E aí, o primeiro ponto, a gente tem que entender que os diuréticos, na verdade, são drogas que agem na grande maioria como natriuréticos. A gente bloqueia a reabsorção de sódio nos túbulos renais e, consequentemente, a gente atrapalha a reabsorção de água e a gente aumenta a excreção de sódio e água na nossa urina. Observem nessa figura que menos de 1% de todo o sódio que é filtrado, ele é excretado pelos túbulos renais. E essa reabsorção de sódio, ela não acontece de forma uniforme ao longo dos segmentos renais. Ela acontece principalmente no túbulo contorcido proximal, 65% do sódio é reabsorvido ali, 20 a 25% do sódio é reabsorvido na alça de Henle, na sua porção ascendente, 5 a 8% no túbulo contorcido distal e 3 a 5% do sódio é reabsorvido no ducto coletor. Então, quando a gente olha essa figura, e aí eu já trouxe a informação de que o diurético, na verdade, ele é um bloqueador da reabsorção do sódio, a gente logo já pensa, os diuréticos que agem no túbulo contorcido proximal por agirem na região onde eu reabsorvo mais sódio, provavelmente são os diuréticos com maior potência. Tá certo isso? Não. Na verdade, esse raciocínio está errado, eu vou explicar isso no próximo slide. Essas daqui são figuras do livro de Fisiologia dos Ates e eu gosto muito delas porque elas explicam justamente isso. A gente tem aqui uma diurese relacionada ao uso do diurético osmótico, que age no túbulo contorcido proximal. Na figura 2, a gente tem uma representação do diurético de alça e na figura 3, a gente tem uma representação do efeito diurético do diurético tiazídico, que age lá no túbulo contorcido distal. E aí, nessa primeira figura, a gente vê que a gente tem esse tracejado aqui, que é o padrão normal sem uso de diurético da nossa diurese. Quando a gente usa o diurético osmótico lá no túbulo contorcido proximal, a gente inibe a reabsorção de água e sal no túbulo contorcido proximal e, consequentemente, eu alargo a quantidade de líquido que vai ser retirada. O problema é que, ao longo dos próximos segmentos mais distais, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor, eu aumento a minha capacidade de reabsorção de sódio. É como se eu compensasse aquele sódio que não foi reabsorvido lá no túbulo contorcido proximal, de tal forma que lá no finalzinho eu tenho um efeito diurético que é fraco. Assim como acontece também com o diurético tiazídico. O diurético tiazídico ele vai agir lá no túbulo contorcido distal. Então, apesar dele não ter segmentos distais que consigam compensar essa reabsorção de sódio, ele já age no segmento que é responsável por 5 a 8% da reabsorção de sódio. Então, portanto, ela também tem um efeito diurético fraco. E aí o grande diurético mais potente são os diuréticos de alça, porque eles agem na alça de Henle, onde eu reabsorvo 20 a 25% do sódio, e os segmentos distais, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, não conseguem compensar essa reabsorção de sódio que não foi feita na alça de Henle de forma, vamos dizer assim, satisfatória. Então, a primeira e segunda informação que eu quero trazer para vocês é que o diurético mais potente é o diurético de alça por esse motivo. E eu preciso lembrar a vocês onde agem as diferentes classes de diurético. Essa figura ela resume muito bem isso daí. Então eu tenho os diuréticos que agem no túbulo contorcido proximal, representado pelos diuréticos osmóticos. Os diuréticos osmóticos, na verdade, são partículas que não vão ser reabsorvidas, então elas vão ficar aumentando a concentração e tonicidade dentro do túbulo e com isso elas atrapalham a reabsorção de água. Como grande parte do sódio da água é reabsorvido nesse segmento, é principalmente nesse segmento que os diuréticos osmóticos vão agir. Nesse segmento também, túbulo contorcido proximal tem ação da acetazolamida, que é o inibidor da anidrase carbônica, e também tem a ação dos inibidores de SGLT2. É uma classe de medicação nova que a gente já sabe que tem um efeito natriurético, uma vez que ela bloqueia o cotransportador sódio-glicose, e com isso eu
reduz a reabsorção de sódio e, além disso, eu tenho aquele efeito glicosúrico associado ao efeito osmótico associado à glicosúria, que é desencadeada pelo inibidor de GLT2. Passando para a alça de Henle, então, a gente tem a ação dos diuréticos de alça, cujo principal representante é a furosemida, aqui inibindo o cotransportador sódio-potássio 2-cloreto. Passando para o túbulo contorcido distal, eu vou ter a ação dos diuréticos tiazídicos, que agem no cotransportador sódio-cloreto. E lá no ducto coletor, eu vou ter a ação dos diuréticos poupadores de potássio. Aí eu tenho dois grupos de diuréticos poupadores de potássio. Eu tenho aquele grupo que age diretamente inibindo os canais ENaC, representados pelo amilorido e pelo triantereno, e eu tenho aquele grupo que age como antagonista do receptor de mineralocorticoide, representados pelo espironolactona, pelo espleronone e, mais recentemente, pelo finerenone. E essa figura ela também é interessante porque ela traz o grupo de medicações chamado de vaptanos. Os vaptanos, eles são antagonistas dos receptores V2 da vasopressina. A gente sabe que a vasopressina, ela age lá nas células do ducto coletor a nível medular, aumentando a expressão dos canais de aquaporina 2 na membrana luminal e aumentando a absorção de água. Então, quando a gente fala de vasopressina, quando a gente fala de canal de aquaporina 2 e quando a gente fala de vaptano, a gente está falando de aquarese, de reabsorção de água livre. Então, o vaptano, na verdade, ele bloqueia a reabsorção de água livre e ele faz aquarese, ele não faz natriurese, diferente do que a gente viu com os outros diuréticos. Perfeito? E aí a gente vai passar para essa tabela, que é o objetivo da nossa aula. Então, meu objetivo hoje com vocês é a gente montar essa tabela. Aqui a gente tem nas colunas os principais eletrólitos e aqui nas linhas a gente tem os diferentes classes de diuréticos. A gente tem diurético de alça, tiazídico, inibidor de anidrase carbônica, poupador de potássio, inibidor de GLT2, diuréticos osmóticos e vaptanos. E a gente vai passar por cada um desses eletrólitos explicando por que tal diurético faz tal distúrbio e tal diurético faz outro distúrbio. É uma aula que é pesada do ponto de vista de fisiologia, uma vez que a gente não consegue explicar os distúrbios, a gente não consegue compreender a fisiologia. Mas a gente vai tentar focar e trazer essa fisiologia de uma forma um pouco mais objetiva. Vamos começar então falando sobre os distúrbios do sódio. Então, como eu já falei, a maioria dos segmentos, o que acontece é uma reabsorção de sódio junto com água. E se eu reabsorvo sódio junto com água, eu não mudo a minha natremia, eu não afeto a natremia. A gente já viu nas outras aulas que a disnatremia, na verdade, na grande maioria dos casos, é um distúrbio da homeostase da água. Quando eu estou diante de uma hiponatremia, eu tenho um acúmulo de água livre, uma retenção de água livre. Quando eu estou diante de uma hipernatremia, eu tenho uma perda de água livre. E a gente sabe que esse ajuste fino da homeostase da água, ela é feita lá no ducto coletor, exatamente onde eu falei que acontece a reabsorção de água sozinha, de água livre. E para eu reabsorver água livre, eu preciso de dois pré-requisitos. O primeiro deles é ter a expressão do canal de aquaporina na membrana luminal das células do ducto coletor a nível medular. E isso vai acontecer mediante o estímulo da vasopressina. E o segundo estímulo é o estímulo que vai garantir esse gradiente osmótico. Então, para a água ser reabsorvida, eu preciso que eu tenha uma medula, um interstício mais hipertônico do que o lúmen, do que o filtrado. E, geralmente, a gente vê que esse interstício medular, ele gira em torno de 4 vezes maior tonicidade do que o filtrado a nível de medula. E quem garante essa hipertonicidade medular é um mecanismo que a gente chama de mecanismo de contracorrente, que acontece lá na alça de Henle. Basicamente, esse mecanismo ele depende de uma porção descendente da alça de Henle que é permeável à água, mas dessa porção ascendente que ela é impermeável à água e ela é altamente permeável aos solutos. E essa reabsorção de soluto ela acontece principalmente por meio desse cotransportador sódio, potássio e 2-cloreto. De tal forma que esse cotransportador ele tira os solutos do filtrado e joga para o intertício, tira do filtrado, joga para o intertício, e isso vai gerando uma medula muito hipertônica. Então, quando a gente olha esse slide, a gente consegue entender que se eu bloquear esse mecanismo de contracorrente, ou seja, bloquear o principal transportador nesse mecanismo, que é o que o diurético de alça faz, ou se eu bloquear o receptor de vasopressina, inibindo a expressão dos canais de aquaporina 2, eu vou atrapalhar a absorção de água livre, esse paciente vai ter aquarese, esse paciente vai desenvolver um déficit de água livre, ou seja, uma hipernatremia. Então, nesse próximo slide, eu trouxe os principais diuréticos relacionados à hipernatremia.
O primeiro dele, os diuréticos de alça, justamente porque eles bloqueiam aquele cotransportador que é principal responsável pela reabsorção de soluto e pela hipertonicidade medular. O segundo é o vaptano, porque são antagonistas do receptor de vasopressina. Aí eu trouxe o inibidor de AGLT2. O inibidor de AGLT2, ele em geral não causa disnatremias, mas ele pode levar à hipernatremia. Por quê? Porque essa glicose, essa glicosura, ela age como agente osmótico, ela puxa a água e faz com que se perca a água sem o sódio, faz aquarese. Então, existem relatos de hipernatremia relacionados ao inibidor de AGLT2 e, além disso, a gente tem inclusive ensaios clínicos randomizados que usaram o inibidor de AGLT2 para tratar a hiponatremia por SIAD com resultado positivo. E junto com o efeito osmótico que a gente também vê no inibidor de GLT2, a gente tem que lembrar de outros diuréticos osmóticos, principalmente o manitol. O manitol também vai ter essa ação de puxar água livre, fazer com que se perca a água livre, levando à hipernatremia. E além disso, esses diuréticos osmóticos, eles atrapalham essa reabsorção de soluto a nível de alça de Henle, que é fundamental para a hipertonicidade medular. Certo? Só uma observação em relação aos diuréticos osmóticos: quando a gente infunde de forma rápida o diurético osmótico, ele pode aumentar a tonicidade plasmática e levar a uma desidratação celular. Então, como a tonicidade do plasma sobe, eu puxo a água do intra para o extracelular e eu tenho uma hemodiluição, e essa hemodiluição pode levar a uma hiponatremia transitória ou translocacional. Mas, em geral, o diurético osmótico está associado à hipernatremia. Certo? Dito isso, a gente vai falar dos demais diuréticos. Inibidor de anidrase carbônica, tiazídica e poupador de potássio são diuréticos que levam geralmente a uma situação de hipovolemia, pelo menos uma hipovolemia transitória quando você começa a medicação. Essa hipovolemia, seja ela real ou seja ela efetiva, leva à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ativação de vasopressina, o que aumenta a expressão de canal de acoporina 2 no ducto coletor, o que aumenta a reabsorção de água livre. Se eu aumento a reabsorção de água livre, eu tendo a fazer uma maior retenção de água livre, eu tendo a desenvolver a hiponatremia. Então, principalmente se esses pacientes estão utilizando esses diuréticos e se eles têm maior ingesta de água, esses pacientes tendem a desenvolver hiponatremia. Sem dúvida, a hiponatremia ela é mais frequente e ela é mais grave associada ao tiazídico. A gente tem, na verdade, dados de que até 10, 13% dos pacientes que usam diurético tiazídico desenvolvem hiponatremia. Existem epidemiologicamente dados mostrando que o paciente que usa tiazídico, ele tem 2 vezes mais risco de desenvolver hiponatremia e até 8 vezes mais risco de ter hiponatremia com sódio sérico menor ou igual a 125. A hiponatremia associada ao tiazídico, ela é diagnosticada diante de uma hiponatremia euvolêmica no uso do tiazídico, que vai melhorar após a retirada da medicação e que não retorna se a medicação não for reiniciada. Então, é uma complicação relativamente frequente do uso do diurético tiazídico. Agora, o mecanismo pelo qual isso acontece, ele ainda não é tão bem elucidado. Vários estudos em modelos animais já foram realizados e a gente tem algumas explicações. A primeira explicação foi observado que os pacientes que desenvolvem hiponatremia com o uso de tiazídico, eles tendem a ter polidipsia, eles aumentam a ingesta de água. E além disso, esses pacientes eles têm um comprometimento da excreção de água livre, retendo mais água livre e fazendo hiponatremia. Por que acontece essa retenção de água livre? Por 4 mecanismos, por 4 motivos. O primeiro é porque eu tenho menor oferta distal de filtrado. O paciente está desidratado, tem mais reabsorção no túbulo contorcido proximal, então chega mais filtrado aos segmentos distais do néfron e com isso aquele ajuste fino da reabsorção de água fica um pouco mais comprometido. Além disso, também foi observado que eu tenho uma menor excreção de ureia e a gente sabe que a ureia ela funciona como soluto que ajuda a puxar e eliminar água livre. E o terceiro motivo é que quando eu bloqueio o cotransportador sódio-cloreto lá no túbulo contorcido distal, eu ofereço mais sódio ao segmento do coletor e, consequentemente, eu atrapalho a diluição máxima urinária. Então, esses são 3 motivos que, junto com essa maior ingesta de água, até podem explicar um pouco, mas não conseguem explicar a dimensão do nosso problema. Então, existe um 4º motivo e talvez aqui esteja a maior explicação de que acontece uma maior reabsorção de água livre lá a nível de ducto coletor. Isso acontece, primeiramente,
por um mecanismo que é dependente de vasopressina, assim como acontece com os demais diuréticos, depressão volêmica, libera vasopressina, reabsorve mais água livre, mas existe também um mecanismo independente de vasopressina que estimula a exposição de canal de aquaporina 2 na membrana luminal. Isso tem a ver principalmente com o aumento da expressão de prostaglandina E2 na membrana luminal estimulada pelo tiazídico. Então, essa figura ela mostra justamente isso. O tiazídico ele aumenta a síntese de prostaglandina E2, ele diminui esse transportador de prostaglandina que transporta a prostaglandina da membrana luminal para a membrana basolateral, e eu tenho um aumento da expressão dessa prostaglandina E2 na membrana luminal, o que ativa essa proteína transmembrana que é P4, e essa proteína P4, ela estimula a expressão de canais de aquaporina no ducto coletor. Então, eu tenho um mecanismo dependente de ADH e um mecanismo independente de ADH que aumenta a expressão de canal de aquaporina 2 e, com isso, aumenta a absorção de água livre, o que justificaria a hiponatremia relacionada ao tiazídico. Então, com isso, a gente preenche nossa primeira coluna da nossa aula, aqui ressaltando o diurético de alça e o vaptano levando a hipernatremia e o tiazídico levando à hiponatremia, enquanto inibidor de anidrose carbônica e poupador de potássio geralmente levam à hiponatremia, e inibidor de AGLT2 e diurético osmótico, pelo efeito osmótico, tendem a levar à hipernatremia. Vamos falar agora dos distúrbios do potássio. Então, os distúrbios do potássio, a absorção de potássio, ela obedece mais ou menos o mesmo padrão da absorção de sódio. Predominantemente túbulo contorcido proximal, mais ou menos 25% ali na alça de Henle, mas o ajuste fino da excreção e reabsorção de renal de potássio, ela acontece lá nas porções distais do néfron. E é isso que a gente está representando aqui. Então, eu tenho aqui células do túbulo contorcido distal e células do ducto coletor. Sob a ação do hormônio aldosterona, agindo no receptor de mineralocorticoide, eu aumento a expressão na membrana luminal desses canais de reabsorção de sódio, que são os canais ENaC. O sódio que chega, então, a esses segmentos distais, ele vai ser reabsorvido. E essa reabsorção, ela se dá diante de um gradiente osmótico, um gradiente de concentração. Quem garante esse gradiente de concentração é a bomba de sódio e potássio que está aqui na membrana basolateral, que fica jogando sódio para o interstício. Com isso, o sódio dentro da célula fica baixo e eu tendo a reabsorver esse sódio. Então, diante de aldosterona, receptor de mineralocorticoide, expresso ENaC, reabsorvo o sódio. Se eu reabsorvo o sódio, a membrana luminal ela fica com a carga elétrica negativa. E para equilibrar essa carga elétrica, eu preciso secretar algum cátion. E aí entra a expressão dos canais de potássio. Eu tenho RONC e tenho MAX canal. São dois canais expressos nesses segmentos distais que vão permitir a saída de potássio da célula. Então, à medida que eu reabsorvo o sódio, eu secreto potássio e é aí que está o controle fino do potássio. Mais duas informações sobre esses segmentos distais. Aqui eu tenho representado a célula principal do ducto coletor, que ela secreta potássio. Do lado da célula principal tem a célula parietal, essa célula, a célula intercalada. Essa célula intercalada, ela em vez de secretar potássio, ela vai secretar H+. Então, esse mesmo mecanismo que permite a retirada e a saída de potássio do corpo, também garante a retirada de ácido do corpo, de cátions H+. E se eu bloqueio a reabsorção de sódio aqui, eu acabo estimulando a reabsorção de outros cátions de forma paracelular, de forma indireta. Então, quando eu uso bloqueadores ou poupadores de potássio, eu tendo a aumentar a absorção de magnésio e aumentar também a absorção de cálcio. Então, voltando para falar do potássio, essa secreção de potássio ela é dependente desse aporte de sódio aos segmentos distais. Então, fica fácil da gente entender que todo diurético que age antes ali desse segmento distal, antes do coletor, eles vão aumentar o aporte de sódio, porque eles bloqueiam a reabsorção de sódio, chega mais sódio ali, consequentemente entra mais sódio e sai mais potássio. Então, todos os diuréticos que agem antes daqui, eles tendem a levar à hipocalemia. Eu preciso do estímulo mineralocorticoide e eu preciso desse arsenal aqui de canais, ENaC para reabsorver o sódio e os canais de potássio para eu secretar potássio. Então, como eu já falei, todos esses diuréticos que agem antes desse segmento tendem a aumentar a reabsorção de sódio lá no segmento distal, que cria o gradiente elétrico para a secreção de potássio, aumenta a caliúria e, consequentemente, desenvolve hipocalemia. Então, entre esses diuréticos, a gente ressalta inibidor de anidrose carbônica, diurético osmótico,
principalmente o diurético de alça e o tiazídico, mas principalmente o diurético de alça, porque o diurético de alça, ele inclusive age num segmento que absorve 25% do potássio. Lembra que ele bloqueia, que ele inibe o cotransportador sódio, potássio e 2-cloreto. Perfeito? Por um outro lado, a gente sabe que os diuréticos poupadores de potássio são diuréticos que vão levar à hipercalemia. E eles podem agir de duas formas, ou porque eles bloqueiam diretamente o canal ENaC, ou porque eles agem como antagonista daquele receptor de mineralocorticoide. Então, de uma forma geral, a maioria leva à hipocalemia e os poupadores de potássio levam à hipercalemia. Eu tenho duas exceções, os diuréticos osmóticos e o inibidor de AGLT2. O diurético osmótico, em geral, ele leva à hipocalemia, mas quando eu infundo ele de forma rápida, esse aumento de tonicidade plasmática leva à desidratação celular e pode acontecer lesão celular com morte celular e liberação de potássio com hipercalemia transitória. É a exceção, mas pode acontecer. Já o inibidor de AGLT2, a gente tem alguns trabalhos, principalmente os trabalhos que foram feitos com canaglifosina, associaram como efeito adverso a hipercalemia. A gente não tem muito bem elucidado quais são os principais mecanismos envolvidos, mas a gente interroga se isso tem a ver com o eixo de sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente interroga se tem a ver com a queda na taxa de filtração glomerular, o que dificulta esse ajuste fino do potássio, mas uma das explicações mais aceitas é que ele diminui a ação da insulina, e a gente sabe que a insulina é um dos hormônios envolvidos no transporte de potássio do meio extra para o meio intracelular. E se eu tenho menor ação da insulina, eu tenho maior distribuição, eu tenho uma distribuição entre esses diferentes compartimentos com maior acúmulo de potássio no meio extracelular, levando à hipercalemia. Essa figura ela também explica por que o inibidor de AGLT2 está associado com aumento de magnésio sérico, ou funciona como um poupador de magnésio. Isso tem a ver com a maior secreção de glucagon, que aumenta a reabsorção tubular de magnésio, e também tem a ver com a sensibilidade maior à insulina, que também diminui a perda renal de magnésio. Então, aqui na nossa tabela, além de falar da nossa coluna do potássio, eu já acrescentei os efeitos do inibidor de AGLT2 sobre o magnésio, que ele tende a aumentar um pouquinho o magnésio, e já falei para vocês que os poupadores de potássio, à medida que eles inibem a reabsorção de sódio nos segmentos distais, eu acabo reabsorvendo um pouquinho mais outros cátions, como o cálcio e como o magnésio. Certo? Então, eles tendem a poupar também cálcio e magnésio. Sobre os distúrbios do potássio, a gente precisa ressaltar diurético de alça levando à hipocalemia e os poupadores de potássio, obviamente, levando à hipercalemia. Falando um pouquinho agora dos distúrbios do cálcio. Então, o cálcio, de tudo que é filtrado, a gente reabsorve 98% a 99% de cálcio. E 60% a 70% da reabsorção de cálcio, ela acontece aqui no túbulo contorcido proximal. É uma reabsorção que acontece por transporte passivo na grande maioria, e esse transporte ele acontece por um arraste, concomitante à reabsorção de sódio e de água. Então fica fácil da gente entender, porque se eu bloquear a reabsorção de sódio nesse segmento tubular, eu vou comprometer também a reabsorção de cálcio, esse paciente vai ter mais calciúria, esse paciente tende a ter hipocalcemia. Então os agentes que agem nesse segmento, como inibidor de anidrose carbônica e agente osmótico, tendem a levar à hipocalcemia. Também fica fácil da gente entender que em situações de hipovolemia, quando eu estou diante de um paciente desidratado, esse paciente está ávido por sal, ele está ávido por água. Então eu aumento a reabsorção de água e sal no túbulo contorcido proximal, e junto com isso eu reabsorvo mais cálcio, o que pode justificar a hipercalcemia. E um dos mecanismos propostos para a hipercalcemia associado ao tiazídico é esse, porque o tiazídico faz depressão volêmica, eu reabsorvo mais sal e mais água aqui e reabsorvo junto mais cálcio. Na alça de Henle, o transporte do cálcio ele é um pouquinho diferente. Ele é um transporte que acontece que é paracelular, ele depende das claudinas aqui, mas ele depende desse gradiente elétrico. Eu preciso de uma membrana luminal mais positiva do que a membrana basolateral. E justamente por ter uma membrana mais positiva aqui, eu tendo a reabsorver de forma paracelular dois cátions, que são o magnésio e o cálcio. Além disso, também posso reabsorver o sódio. O que garante essa diferença, esse gradiente
gradiente elétrico diferente entre as membranas, esse cotransportador sódio-potássio 2-cloreto e a presença desse canal de potássio RONC aqui. Então, quando eu uso o diurético de alça, que bloqueia esse cotransportador, eu bloqueio essa formação desse gradiente elétrico e, consequentemente, eu bloqueio esse transporte paracelular do cálcio e também do magnésio. A gente vai ver mais para frente. Então, eu aumento a calciúria e eu tendo a levar à hipocalcemia também. Lá nos segmentos distais, o transporte do cálcio ele é exclusivamente ativo e transcelular. É lá que acontece o ajuste fino de calciúria e a gente sabe que o tiazídico, por bloquear o cotransportador sódio-cloreto lá no túbulo contorcido distal, ele indiretamente aumenta a reabsorção de cálcio naquele segmento. Então, o diurético tiazídico é um diurético que está associado à hipercalcemia por dois motivos. Primeiro, por estimular a reabsorção de cálcio indireta no túbulo contorcido distal e segundo, porque ele aumenta a reabsorção de cálcio lá no túbulo contorcido proximal por aumentar a reabsorção de água e sódio por um efeito de depressão volêmica. Feito isso, a gente preenche a nossa terceira coluna. Então, diurético de alça é o mais associado à hipocalcemia e o tiazídico é o mais associado à hipercalcemia. Lembrar que os diuréticos poupadores de potássio têm o efeito mínimo aí de reter o cálcio e os agentes que agem lá no túbulo contorcido proximal, inibidor de anidrase carbônica e agentes osmóticos, tendem a fazer mais calciúria, espolhar um pouquinho mais de cálcio e abaixar o cálcio sérico. Vamos falar agora do magnésio. E o magnésio funciona muito parecido com o cálcio. A gente vê que a absorção no túbulo contorcido proximal é também um transporte passivo, também por arraste, então fica fácil da gente entender que inibidor de anidrase carbônica e agente osmótico, por bloquear a reabsorção de sal aqui e de água, também atrapalha a reabsorção de magnésio. E, além disso, o transporte lá na alça de Henle também acontece paracelular por aquele mesmo mecanismo que a gente acabou de falar. Então, quando eu bloqueio o cotransportador sódio-potássio 2-cloreto, eu bloqueio esse gradiente elétrico e eu também bloqueio esse mecanismo de reabsorção de magnésio, levando à hipomagnesemia. A grande diferença, talvez, do magnésio para o cálcio é que lá no cálcio 70% é reabsorvido no túbulo contorcido proximal e 20% na alça de Henle. Aqui é o inverso. Você vê que 70% está na alça de Henle e 20% no túbulo contorcido proximal. Então, isso faz a gente entender o porquê a hipomagnesemia ela é muito mais frequente com o uso do diurético de alça do que a hipocalcemia. Perfeito? E a reabsorção de magnésio nos segmentos distais, ela é muito parecida também com a reabsorção de cálcio. É um transporte exclusivamente ativo e transcelular, aqui a gente tem a representação. A gente tem nessa membrana luminal alguns transportadores de cálcio e de magnésio. O principal transportador de cálcio é o transportador vaniloide 5, aqui a gente tem a representação do transportador de magnésio. E a gente sabe, e aí diferente do que o tiazídico faz com cálcio, que de forma indireta, quando eu inibo o cotransportador sódio-cloreto, eu aumento a reabsorção de cálcio nesse segmento, diferente do que acontece com cálcio, no magnésio, o tiazídico, ele diminui a reabsorção de magnésio, levando a maior perda de magnésio e tendendo a levar à hipomagnesemia, certo? E para a gente finalizar, vou falar dos diuréticos poupadores de potássio, a gente já falou disso nos slides anteriores, e a gente sabe que o diurético poupador de potássio, por bloquear a reabsorção de sódio ali nos segmentos distais, ele estimula indiretamente a reabsorção de outros cátions, como o magnésio, como o cálcio. Então, o poupador de potássio, ele também é um poupador de magnésio. Ele tende a preservar a magnesemia, dificilmente ele vai causar hipermagnesemia. Falado isso, então, a gente preenche nossa quarta coluna aqui, a coluna do magnésio. O foco aqui, eu acho que é o diurético de alça, levando a hipomagnesemia. Lembrando que 70% do magnésio reabsorvido nos túbulos é reabsorvido na alça de Henle. Lembrando que o poupador de potássio e inibidor de HLT2 são os diuréticos que podem aumentar um pouquinho, podem preservar um pouquinho o magnésio sérico, enquanto os outros tendem a levar a hipomagnesemia, mas com efeito muito menos importante do que a gente vê com o diurético de alça. Falar rapidamente do fósforo, a reabsorção de fósforo é quase toda que acontece no túbulo contorcido proximal, é um processo ativo com 3 cotransportadores e que utiliza a energia proveniente da reabsorção de sódio. Então, de novo, se eu bloqueio a reabsorção de sódio aqui, eu também estou atrapalhando a reabsorção de fósforo e, consequentemente, esse paciente tem fosfatúria e tendência a hipofosfatemia. Então, o inibidor de anidrase carbônica e agente osmótico que age no túbulo contorcido proximal tendem a abaixar um pouquinho o fósforo sérico. Os diuréticos de alça que agem aqui onde 10% do fósforo é reabsorvido e o tiazídico que age aqui no túbulo contorcido distal também tendem a aumentar a fosfatúria e levar à hipofosfatemia, mas
todos eles em uma, vamos dizer assim, numa potência de efeito muito reduzida. O que tem de diferente em relação ao fósforo é que os inibidores de HTT2 eles também podem fazer uma fosfatura inicialmente pelo efeito diurético osmótico, mas pode haver posteriormente um aumento da expressão desse cotransportador de fósforo, aumentando essa reabsorção de fósforo e aumentando a fosfatemia em 5 a 15% dos pacientes. Então, preenchendo a coluna do fósforo, lembrar que a tendência de todos é fazer hipofosfatemia em graus pequenos e que o inibidor de HTT2 é o único que em 5 a 15% pode aumentar o fósforo sérico. E para a gente finalizar nossa aula, a gente vai falar de distúrbio ácido básico. E aí o distúrbio ácido básico, o controle ácido básico, ele também acontece lá no segmento distal e ele acontece de uma forma muito semelhante que a gente vê com o potássio. Lembra que a gente conversou lá? Eu reabsorvo o sódio por meio do canal ENaC, com isso eu gero um gradiente que fica eletronegativo ali na membrana luminal, e com isso eu preciso secretar algum cátion. E aí na célula principal eu secreto o potássio, e na célula intercalada eu secreto o H+. Então ele vai obedecer basicamente o que acontece com o potássio. Então os diuréticos que agem antes desses segmentos, eles tendem a aumentar a oferta de sódio e aumentar a saída de potássio, levando à alcalose. A gente vê diurético de alça fazendo alcalose metabólica, diazídico fazendo alcalose metabólica. Agora, os poupadores de potássio, eles tendem a fazer acidose, igual eles preservam o potássio, eles também vão preservar o H+, e diferente que a gente tem aqui é o inibidor de anidrase carbônica, porque ele faz bicarbonatura, ele tende a levar a uma acidose metabólica. Então, para a gente resumir tudo que a gente conversou aqui na aula, eu vou só ressaltar os principais distúrbios eletrolíticos associados a esses diuréticos. Então, falando de distúrbio do sódio, a gente tem que lembrar principalmente da hipernatremia associada ao vaptano e o diurético de alça, e a hiponatremia associada ao diurético tiazídico. Falando de potássio, a gente tem que lembrar principalmente que o diurético de alça leva a hipocalemia e o poupador de potássio poupa potássio, levando a hipercalemia. Falando de cálcio, lembrar que o tiazídico sobe o cálcio e o diurético de alça baixa o cálcio sérico. Magnésio, o principal depletor de magnésio corporal é o diurético de alça. Fósforo, a gente tem poucas alterações. Em relação ao equilíbrio ácido básico, lembrar que o diurético de alça geralmente leva a alcalose metabólica, assim como o tiazídico, e o inibidor de anidrase carbônica geralmente a acidose metabólica, assim como o poupador de potássio. Quando a gente olha para essa tabela, a gente vê que além do diurético de alça ser o grande e o mais potente diurético por efeito natriurético, é também a droga mais relacionada aos distúrbios eletrolíticos. Então, e é a droga mais utilizada. Então, estou diante de uma situação que eu tenha hipervolemia, que eu tenha NASAR, uma insuficiência cardíaca descompensada, síndrome nefrótica, paciente com cirrose hepática, eu preciso usar diurético que tenha potência. Então, eu uso o diurético de alça. A questão é que, à medida que eu vou usando o diurético de alça, esse paciente vai respondendo ao diurético de alça, eu vou acumulando e eu vou piorando os distúrbios eletrolíticos, que são os efeitos colaterais do uso do diurético de alça. Então, o paciente começa a fazer hipernatremia, o paciente começa a fazer hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e alcalose metabólica. Esses são os principais distúrbios eletrolíticos de ácido básico que a gente vê com o uso do diurético de alça. Então, eu trouxe um caso clínico assim, muito do dia a dia, só para a gente exemplificar como a gente poderia mudar essa história. Então a ideia é que a gente comece a entender que eu posso usar outros diuréticos em associação para eu conseguir equilibrar esses distúrbios eletrolíticos e ácido básicos. Então, se eu quero evitar que o sódio suba muito, por que não associar um tiazídico? Se eu quero evitar que o potássio caia muito, por que não associar um poupador de potássio? Se eu quero evitar que esse paciente perca muito magnésio, o poupador de potássio pode me ajudar. Se esse paciente começa a desenvolver muita alcalose metabólica, por que não associar o inibidor de anidrase carbônica? Então, a associação de diurético, ela não só minimiza os efeitos adversos, como ela também potencializa o efeito natriurético do diurético de alça, uma vez que eu vou bloquear sequencialmente os túbulos renais em diferentes momentos, certo? Então, eu trouxe aqui um caso clínico básico, que a gente vê quase todo dia, um paciente que começa a tratar uma insuficiência cardíaca descompensada, eu começo o diurético de alça, ele responde bem, ele está secando, ele está melhorando clinicamente, mas começa a acumular os distúrbios eletrolíticos. Começa a fazer hipomagnesemia, começa a fazer hipocalemia, alcalose metabólica e hipernatremia. Aí o que a gente começa a fazer? O potássio está caindo, soro com potássio. Magnésio está caindo, soro com magnésio. Hipernatremia, vou começar a dar água livre, vou começar a dar soro glicosado. Então a gente começa a dar soro para um paciente que a gente está dando diurético, que a gente quer fechar balanço negativo,
então começa a virar um samba do crioulo doido aí. Então, a minha ideia é que vocês entendam que antes do paciente desenvolver hipernatremia, talvez valha a pena associar o tiazídico. Antes do potássio ficar de 2,8, eu já associo um poupador de potássio. Antes do bicarbonato chegar a 40, eu já posso associar um inibidor de anidrase carbônica. Então, para a gente fechar o nosso raciocínio da aula, é isso. A associação de diurético não só aumenta a resposta natriurética, mas reduz efeitos adversos. Então, a associação que mais potencializa é a associação com o diurético tiazídico. Ele tende a segurar o sódio e melhorar a hipernatremia. A gente usa doses mais elevadas de tiazídico, a gente usa até 50 miligramas a cada 12 horas para potencializar esse efeito diurético. Eu posso utilizar a cetazolamida para melhorar essa alcalose metabólica, que a dose geralmente que a gente usa é 250 miligramas a cada 12 horas. E eu posso usar o poupador de potássio para poupar potássio, para poupar magnésio, para evitar alcalose. E aí eu posso usar até a dose de 100 miligramas por dia. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço.